Nos aponte o caminho que precisamos seguir, Pai. Sem a sua palavra, nós não podemos dar um passo sequer. E nós entendemos isso. Por isso viemos buscar nessa noite a palavra de vida. Mesmo que seja uma repreensão, queremos esta palavra. Porque não há em outro lugar palavras de vida eterna como as do Senhor. Palavras que nos levem ao céu. Então nos ajude, Espírito Santo. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Amém. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? O pastor deu uma sumida esses dias, né? Estamos terminando uma batalha aí com a gripe, mas Deus é maior em nome de Jesus. Deixa eu falar com você, João Evangelho capítulo 11. Deixa eu compartilhar um entendimento com você hoje. Eu estava lendo a Bíblia e o missionário disse que quando algo lhe salta aos olhos, o Espírito Santo quer lhe dar o entendimento. E junto com o entendimento vem a bênção de Deus. João Evangelho capítulo 11. Você sabe que eu estava analisando a vinda do pastor aqui, e uma das coisas que eu pontuei com você foi a importância de você estar ligado com aquilo que Deus iria tratar com a gente. E eu lembro que eu ensinei para você dizendo, peça para Deus falar com você, nem que seja para te repreender. Nós somos a igreja dele, ele vai vir aqui através do pastor Jamil e vai trazer um recado da parte dele para nós, da parte de Deus para nós. E sabe o que foi mais impactante para mim? Eu não sei se você percebeu, mas tudo que o pastor falou, eu tinha pregado alguns dias atrás. Alguém percebeu isso? Ninguém percebeu? Muita coisa que ele falou, exemplos que ele citou. Eu falei, meu Deus, eu falei esse exemplo bem aí. Acho que até postaram a pregação do pastor no grupo. Postaram lá, depois dá uma ouvida na mensagem. E eu falei, meu Deus, tantos exemplos que eu dei, passagens que eu usei, referências da Bíblia que eu usei. Ele citou a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, parece que ele está até ouvindo as minhas pregações e pregando de novo. Isso me deixou muito contente, por quê? Porque você vê Deus tratando a igreja. E quando o pastor trouxe o recado, só veio para ratificar, ou seja, só para confirmar o que já está sendo tratado. Isso mostra para nós que nós estamos no caminho. Estamos no caminho, estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E a gente precisa tão somente seguir essa linha, esse entendimento que o Espírito Santo tem dado a nós. Amém, queridos? É só seguir. Vamos fazer isso no nosso coração. Vamos ouvir de novo a mensagem do pastor. Amém, queridos? Está postado lá no grupo da igreja. Ouça de novo. E aí você vai perceber Deus ali tratando mais uma vez. Bom, e a mensagem de hoje, pastor? O que o Espírito Santo quer tratar com a gente hoje? Você sabe que às vezes, nem sempre o diabo, para destruir uma pessoa, ele precisa estar dentro dela. Às vezes, a maneira como o diabo age é ao seu redor, criando situações que te façam duvidar, questionar, até desanimar com relação a algo que Deus já tratou com você. E às vezes a gente está tão preocupado com o diabo entrar na nossa vida e não percebemos que ele está fazendo a arruaça toda do lado de fora, fazendo você ficar totalmente cabisbaixo com situações que você queria que acontecesse logo. Eu sei que quando Deus fala com a gente, a nossa ideia é, vai acontecer logo, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Bom, vamos para a Bíblia, você vai entender onde eu quero chegar com essa mensagem. Capítulo 11 de João, Evangelho, verso 1, e diz assim: estava então
enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava morto. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está morto, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, no que nós temos aqui de enredo? Nós temos uma família que amava a Jesus e Jesus amava essa família. Tanto que quando Lázaro adoece, o recado que é dado a Jesus é dessa forma: olha, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Então, ou seja, era uma família que amava Jesus e Jesus retribuiu esse amor a essa família. E por que eles endossaram dessa forma? Aquele a quem o Senhor ama, para que Jesus viesse depressa. Geralmente, quando estamos passando algum perrengue na vida, algum momento difícil, nós logo questionamos o amor de Deus. Se o Senhor me ama, Ele vai me socorrer. Se Deus é comigo, alguma coisa vai acontecer. A gente quer colocar em xeque o amor de Deus, se Ele está conosco ou não, se a palavra que foi dada é de Deus, vai acontecer. É lógico que vai acontecer, você não precisa colocar em xeque. Você não precisa questionar isso. Isso foi levado a Jesus. Só que Jesus mandou um outro recado dizendo assim: fala para elas que essa doença não é para a morte. Não é para a morte. E quando eu li isso aqui, a gente pode ampliar esse significado. Assim como enfermidades que nós enfrentamos, não é para a morte. Não, pastor, não. Se você está buscando a pessoa certa, a enfermidade não é para a morte. A porta que se fechou não é o fim. O problema que você está enfrentando não é um ponto final. Não é. Não, porque esse problema é muito complicado. Não é impossível. O que Jesus está dizendo é que qualquer problema, qualquer situação que venha contra uma pessoa que ama Jesus e Jesus ama ela, tudo isso vai ser redundado em glória a Deus. O Filho de Deus vai ser glorificado. É assim que acontece com pessoas de Deus. Eu lembro que o pastor Jaime falava algo que eu nunca esqueci. Ele falava assim: se é uma pessoa de Deus que está enfrentando problema, se ela é de Deus, se ele é de Deus, ele vai dar a volta por cima. E dá mesmo. Deus tem um compromisso com esta pessoa que tem compromisso com ele. Não precisa a gente se apavorar e achar que é o fim do mundo pelo que a pessoa está enfrentando, não. É isso que você precisa entender. Jesus mandou um recado de volta dizendo: ei, fala para ela que a doença não é para a morte. Assim como Jesus manda um recado para nós dizendo: ei, deixa eu lhe falar, esse problema não é para acabar com a tua fé. Essa tempestade não é para deixar você alagado. Não é para te submergir, não, querido. Isso que você está enfrentando não é para matar a sua fé. Isso é para fortalecer você, fique tranquilo. Você não me ama, e eu não amo você, não tem por que você temer. É a mesma situação de quando Jesus estava no barco, e as ondas estavam açoitando o barco, e Jesus estava na polpa do barco dormindo. E olha a loucura dos discípulos. Acordam o mestre dizendo: não te importa que a gente pereça? Que a gente morra? Quer dizer, o senhor não está nem aí? Mas uma coisa eles esqueceram: quem é que está no barco com eles? Não é Jesus? Se o barco afundar, quem é que vai afundar junto? Não é Jesus, irmão? Você acha que Jesus vai permitir o barco afundar com ele dentro? Tem horas que a gente se esquece. Se a nossa vida pertence ao mestre, você acha mesmo que o mestre vai deixar essa doença vencer você, esse desemprego vencer você, essa tempestade acabar com você? Não vai, porque Ele está na sua vida, assim como Ele estava no barco, Ele está na nossa vida.
E quando ele demonstra o amor dele, ele revela da maneira mais simples possível: a doença não é para a morte, o fogo não é para te matar, o problema não é para te destruir, nada disso é para acabar com você, não pode acabar com você, porque eu amo você, e eu tenho um propósito na sua vida. Simples assim, simples assim. Jesus ainda disse: o Filho de Deus vai ser glorificado, o Filho vai ser glorificado. Aí, olha só, e foi ressaltado o seguinte, verso de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, ou seja, Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, o que aconteceu? Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Você sabe que às vezes a gente tem a falsa ideia de que se Jesus ama a gente, ele tem que, na hora que a gente chamar, ele tem que chegar logo. Não, se Jesus me ama, vai ter que ser rápido. Só que sabe o que você está confundindo? Não confunda o amor de Deus com o tempo de Deus. São coisas diferentes. E tem gente que acha que o amor de Jesus é o que faz ele se mover rápido em nosso favor. Se ele ama muito uma pessoa, na hora que a pessoa chama Jesus: oi, sim senhor, cheguei. O que você está precisando? Não. O fato dele me amar, isso não faz com que eu seja privado de passar pelo tempo de Deus, de resolver todas as coisas. E é isso que muita gente confunde. E aí quando Jesus demora para algumas pessoas, elas acham que Jesus não ama elas. A Bíblia Sagrada fez questão de dizer no verso 5: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, e mesmo amando, demorou ainda 2 dias na cidade que estava. Porque amar não significa que Jesus vai agir com pressa, não significa. O tempo dele, ninguém pode passar por cima. E uma outra coisa importante, é que veja só, você vê que tudo está, o enredo está acontecendo, toda a história está se passando, e Jesus está no controle de toda ela. Jesus não está sendo pego desprevenido. Tanto é que lá na frente, na conversa com os discípulos, ele ainda vai para uma outra aldeia, e aí os discípulos falam assim: mas mestre, o senhor quer ir nessa aldeia aqui? A gente quase foi morto lá, queriam matar o senhor quer entrar lá de novo na cidade? E o mestre falou: ei, mas não tem 12 horas do dia? Anda durante o dia que você não tropeça. Simples assim, bora lá. E depois que ele fala isso com os discípulos, aí ele fala uma coisa interessante, presta atenção. Verso de número 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, está tranquilo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, abertamente: Lázaro está morto. E folgo, e dou graças a Deus, e ainda bem, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Irmão, olha só que coisa interessante. Jesus disse assim: mas graças a Deus que eu não estava lá, para que vocês pudessem acreditar em algo que eu posso fazer. Irmão, tem coisas que Jesus não faz porque você ainda não acredita que Ele pode fazer. Você vai ter que entrar em certas situações para que você entenda que Ele também pode resolver aquelas certas situações. Tem gente que, por exemplo, já viu Jesus curar uma dor de cabeça. Até ali você conhece Jesus. Mas tem gente que nunca viu Jesus colocar uma perna no lugar, por exemplo. Fechar uma ferida aberta, uma úlcera. Tem gente que nunca viu isso. Mas talvez se um dia enfrentar uma doença como essa, uma enfermidade dessa, e ela colocar a fé em ação, ela vai perceber que Jesus não cura só dor de cabeça. Ele coloca a perna no lugar. Ele cria órgãos dentro do corpo de uma pessoa. Ele faz o impossível. Mas para você crer, você vai ter que passar por isso. Enfrentar situações assim.
E Jesus está falando, ainda bem que eu não estava lá, ainda bem que isso aconteceu, para que vocês vejam que eu sou capaz de vencer até a morte. E detalhe, não é qualquer morte, porque os judeus acreditavam que durante até 3 dias, o espírito da pessoa, quando a pessoa morria, o espírito ainda ficava rondando a pessoa e poderia voltar para o corpo. Mas depois de 4 dias, isso seria impossível. Isso seria impossível. E o que Jesus estava prestes a fazer é justamente isso. É mostrar aos discípulos que mesmo uma pessoa morta há 4 dias, no estado de putrefação, de decomposição, ainda assim, Jesus está acima de situações perdidas. Irmão, Jesus está falando hoje aqui para pessoas, ainda que a situação esteja perdida, eu resolvo. Eu não sei se você consegue entender isso. Ainda que a situação complicou, eu resolvo. Lembra qual foi o recado que foi dado para Jesus? Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. Só que agora, o cara tinha morrido. Agora, já fazia 4 dias. Ou seja, em outras palavras, a situação piorou e piorou muito. Agora não tem mais o que Jesus possa fazer. E Jesus, ele falou, ainda bem que eu não estava lá, para me mostrar para vocês, que nem quando está nessa situação, isso consegue me parar. Existem coisas que Jesus, ele vai fazer, quando você achar que não pode, que não tem condição, quando você achar que está perdido. Se você continuar na presença de Jesus, você vai contemplar coisas assim. Coisas perdidas voltando à vida. Você consegue compreender isso? Jesus falou, isso é para vocês, isso aqui não é nem por mim. Isso não é nem por Lázaro, porque para mim ressuscitar não tem problema, mas é para vocês poderem contemplar isso e verem isso. Para perceberem que eu sou capaz de fazer isso. Tem gente que é fácil de acreditar que Jesus pode abrir uma porta quando você tem um conhecido que trabalha na prefeitura que vai encaixar você lá. Aí a pessoa fica naquela fé, não pastor, vai dar certo, eu estou orando a Deus, eu creio que vai dar certo, porque você tem, como diz o outro, tem um peixe, aqui também fala peixe, lá em São Paulo a gente chama assim, quando você tem um peixe, uma peixada, ou alguém que lhe indique, tem nego que se alegra, e quando você não tem ninguém? Quando você só tem a cara e a coragem, e a fé em Jesus Cristo, e Ele manda você entregar um currículo onde alguém diz, aqui não está pegando ninguém. O que você está fazendo aqui? Não, aqui a gente só pega currículo, a gente posta no site. O que você está fazendo aqui? E porque você ouviu a voz do Espírito Santo, você foi lá entregar o currículo. E ainda assim você começa a acreditar. É nesse nível que eu estou dizendo. Fazer coisas extraordinárias, além da nossa compreensão humana. Isso só acontece para quem permanece, para quem permanece, para quem não desiste de crer em Jesus, mesmo quando as coisas pioraram. Mas a maioria das pessoas, depois de uma reunião, por exemplo, como essa que o pastor Jamil fez, com todos os pastores orando, todo mundo ali na fé, irmão, eu não sei se você entendeu, já está destravado, e para alguns, o diabo está colocando na cabeça dele, rapaz, o pastor falou que está destravado, mas está destravado coisa nenhuma, está amarrado do mesmo jeito. Você não está percebendo que o diabo está trabalhando ao teu redor? Você não percebeu? E olha o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Ainda que piorou a situação, Jesus resolve. Jesus resolve. Se está destravado, acabou. O que 2 pessoas ligassem na terra seria ligado nos céus. Estava todo mundo nessa fé, querido. Como é que você pode permitir que o Satanás plante essa dúvida dentro de você? Como é que você permitiu o Satanás desanimar você? Sendo que mesmo que a situação piore, Jesus ainda está acima da situação. Jesus falou, ainda bem que eu não estava lá para mostrar para vocês que eu estou acima de qualquer situação. Existem situações que não é para Jesus estar lá ainda, para você entender
que Ele é poderoso para fazer mais do que você está imaginando. Você precisa contemplar isso. Assim como Jesus, naquela mesma situação do barco que eu citei há pouco, e os discípulos achando, não te importa que pereçamos, e Jesus vem, acalma o vento e o mar, e os discípulos olham para Ele, e olham uns para os outros, e dizem, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Quer dizer, até então nunca tinham percebido Jesus assim. Até então, nunca tinham visto Jesus fazer isso. Mas naquele dia conheceram. Tem coisas na sua vida que você tem que conhecer, que Jesus é capaz de fazer. Mas para isso você não pode duvidar. Não deixe o diabo lhe enganar. E aí, o texto segue dizendo assim. E folgo por amor, verso 14. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Mesmo depois de 4 dias, isso não deteve Jesus de trazer Lázaro para fora. Eu quero dizer aqui nessa noite de maneira bem simples, bem direta, mesmo que a situação piorou, não duvide. Você está entendendo, sim ou não? Mesmo que a situação piorou, não duvide. As coisas já estão destravadas. Não deixe o diabo lhe enganar, não. Eu já vi muito isso acontecer. Deus liberar palavras proféticas sobre o povo e o diabo enganar pessoas. Eu já vi demais isso acontecer. Eu posso lembrar para vocês aqui um exemplo bíblico de Zacarias, quando coube-lhe em sorte ele entrar no templo para oferecer incenso. E quando ele entra lá, o anjo aparece para ele e diz, olha Zacarias, as suas orações foram ouvidas, e Isabel, sua mulher, terá um filho, e você vai pôr o nome de João. E a Bíblia Sagrada diz que ele cai na besteira de questionar, mas como é que isso vai acontecer? Faz tempo que eu estou orando, minha esposa é estéril, não tem condição. Ele caiu na besteira de questionar. O que o anjo fez com ele? Você lembra, pessoal? Por causa disso, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam, para você não estragar tudo. Acho que se fosse hoje, o anjo poderia calar a boca de muita gente. Porque o que tem de nego, estragando tudo, não é brincadeira. Palavras proféticas foram liberadas sobre a nossa vida. E nós perguntando, como é que vai ser isso? Mas quando? Não questione, meu amado. O tempo é dele. Na hora certa ele vai se manifestar, você pode ter certeza. Mas é que está demorando e a coisa piorou, pastor. E ele ainda está no controle de tudo. É que a gente acredita que se piorou é que Jesus perdeu o controle. Você está com o raciocínio errado. Mesmo quando piora, Deus está acima de tudo. Deu para entender isso? Mesmo quando piora, Deus está acima de tudo. É que para nós, Deus só está no controle quando está fluindo. Não, pastor, está tudo acontecendo. Deus está no controle, não é assim que a gente diz? Pastor, está tudo fluindo. Deus está no controle, pastor. Eu vou te ensinar mais. E quando tudo der ruim, abra sua boca e diga, Deus está no controle do mesmo jeito. Porque Ele nos ama e Ele não perdeu o controle e não vai deixar a morte vencer a gente. Não vai deixar a doença vencer a gente. Não vai deixar esse demônio vencer você. Essa dívida vencer você. Não vai. Por isso Ele liberou um recado para Marta e Maria. Fala para elas que essa doença não vai ser para a morte. Avisa elas que essa doença não vai vencer. Pode falar para elas. E hoje Ele libera essa palavra para nós, bem aqui. Dizendo, esse problema bem aí não vai te envergonhar, não. O diabo se levantou para te envergonhar, para te humilhar. Isso não vai acontecer, eu não vou deixar. Não vou deixar. Eu lhe amo e não vou deixar a morte prevalecer. Eu lhe amo e não vou deixar você ser envergonhado.
E foi assim com Lázaro. Ele trouxe-lhe a vida. E seja qual for a situação que você está passando, Ele ainda está no controle. Deu para entender sim ou não? Espero que você entenda esse recado e ponha em prática, para você não perder o que Deus está fazendo. Eu não sei se você percebe, se você sente, como eu estou sentindo. Existe uma presença ainda aqui. Você consegue sentir? Será que é só eu que sinto? Você consegue sentir? Há uma paz aqui, irmão. Eu vim pregar na quarta-feira de manhã. Eu entrei na igreja e falei, meu Deus, ainda está aqui. Há uma unção aqui. Aí eu não fiquei muito bem de saúde. Fui para casa, não preguei à tarde nem à noite. Voltei hoje de manhã para a igreja. Entrei e falei, Jesus, ainda está, a tua presença está aqui, está fluindo. Do jeito que o Senhor falou para mim. O Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Ele tinha falado para mim. Eu vou pairar sobre a igreja. Eu vou ficar ali pairando sobre eles. E eu sinto, há uma presença aqui ainda. A unção está trabalhando, o poder de Deus está trabalhando, destravando coisas que você nem está vendo. É que na nossa mentalidade só está destravado depois que alguma coisa acontece. Irmão, tudo destrava quando a ordem vem lá de cima. Acabou. O diabo pode tentar resistir aqui embaixo, mas se a palavra de ordem veio lá de cima, não tem Satanás, Lúcifer no inferno, nem na terra, que consiga impedir o que Deus falou. A palavra de Deus é acima de todas as coisas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Ainda que piore, Ele ainda está no controle. E não é porque Ele te ama que Ele vai acelerar o tempo para você. O tempo é dele, respeite o tempo dele. E ainda bem que tem coisas que Ele não operou ainda, porque senão você acharia que a capacidade é sua. Ainda bem que Ele não operou, em alguns casos, porque tem gente que estaria se gabando. Está vendo como eu sou bom, como eu sou esperto, está vendo aí, eu desenrolo, eu sou inteligente. Tinha gente que tomando a glória para si. Ainda bem que Deus não operou antes. Ainda bem que a coisa piorou para você reconhecer. Rapaz, isso aqui é só Deus. Pronto, agora a glória é de Deus. Você não vai achar que é a sua capacidade, a sua inteligência, que tu é o cara, porque tu não é. Deus é o Senhor e acabou. As coisas acontecem por causa que Ele opera. Não é por causa da gente. Não é sua inteligência, não é sua capacidade, irmão, não é. E algumas pessoas, Deus tem que quebrar o orgulho delas para mostrar para elas. Não é você. É por isso que eu não deixo as coisas dar certo do jeito que você quer, no seu tempo. Eu tenho que deixar dar errado mesmo para você reconhecer. Agora é Deus. E quando a vitória chegar, você vai dar glória a Deus. Você não vai bater no peito dizendo, eu sou o cara. Consegui! Consegui não. Deus me deu vitória. Obrigado, Senhor. É diferente. Amém, queridos? Infelizmente tem cristão que não dá glória a Deus. Tem cristão que acha que quem conseguiu foi ele, quando quem deu vitória foi Deus. Quem deu vitória foi Deus. Amados, todas as coisas Deus tem o controle. Deixa Ele operar. Nada está fora do controle dele. Amém? Deus falou isso ao meu coração hoje pela manhã, enquanto eu meditava, enquanto eu lia ali a Bíblia. O Espírito Santo me trouxe esse recado. Eu estou compartilhando com você. Se essa mensagem te ajudar, leve adiante. Compartilhe também com outras pessoas. Em nome de Cristo. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar? Se põe de pé. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esta palavra liberada sobre nós. Te louvamos, Espírito Santo, porque entendemos que o Senhor está acima de todas as coisas. Talvez, meu Pai, eu estou orando agora por pessoas que o diabo já estava enganando. Essa pessoa já estava achando que não estava destravado coisa nenhuma, que era só balela, que está tudo do mesmo jeito.
é mentira do diabo. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. E ele não mentiu. Não duvide do amor de Deus. O amor de Deus não representa que ele tem que trabalhar rápido e no seu tempo. É por amar a mim e a você que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Ah, Jesus. Existem pessoas aqui hoje entendendo isso. Existe um tempo de Deus. E mesmo que certas situações pioraram, complicaram, ainda assim, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. E está acima de todas as coisas, Pai amado. Por isso, Espírito Santo, eu quero lhe pedir, derrama a sua graça sobre cada vida. Olha para cada pessoa, Pai, que está orando aqui hoje dizendo: Deus, eu não vou duvidar do Senhor. Eu vou continuar crendo. Mesmo se a situação agravou. Mesmo que a situação pareça perdida, eu vou confiar em Deus. E aquilo que o Senhor tem para realizar vai acontecer. Porque essa doença não é para a morte, meu Deus. Porque esse desemprego não é o fim desta pessoa, não. Existe uma porta maior se abrindo. Esse problema não é para enfraquecer essa pessoa, deixar essa pessoa numa depressão, não. O Senhor tem vitória para esta pessoa. O Senhor pode reverter essa situação. Ainda que alguém amaldiçoou e deixou essa pessoa sozinha, não é para ela se achar sozinha, não. É para reconhecer Deus na vida dela. Existem pessoas que estão achando que estão abandonadas, mas vão conhecer Deus operando na vida deles. Vão perceber que nunca estiveram sozinhos, que Deus sempre esteve ali. Em nome de Jesus, Pai, opere na vida do teu povo, eu te peço em nome de Jesus.